Bom dia, Brasil! Estamos aqui de volta para mais um vídeo. Muito interessante falarmos sobre isso, porque a, a, a forma prática que estamos vendo no Brasil, ela está se funilando. Vamos chegar nos estreitos do cânion mais breve que se possa imaginar. Então, o que nós estamos vendo no Brasil são comportamentos que aceleram através dessa onda em que a maioria das pessoas colocaram na cabeça, criaram duas polaridades pobres, duas polaridades ridículas, em que não cabe no nosso sistema político. O nosso sistema político hoje, quando eu falo sistema político, é que não está sendo colocado em prática. Eu falo da nossa Constituição. Ela é posta, se fosse posta, ela é posta por homens inteligentes. Como nós não temos homens inteligentes para colocá-las em prática, ou as práticas, ou mesmo o que está escrito nessa Constituição, então o que nós encontramos são pessoas fracas de caráter, fracas moral, e de uma forma ilógica estamos assistindo tudo isso acontecer diante de cada um de nós. Eu vou começar, antes de ler um trecho do meu livro chamado A Vida é Sua, a vida que você tem não é sua, né? Me perdoe. Eu vou ler um trecho para você compreender e vou pedir a cada um de vocês, onde quer que chegue, avalie. Não é eu que estou a falar. E eu citei num vídeo anterior a ideia do que podemos falar sobre o ateu. O ateu é uma definição particular minha. O ateu, ele está perdido entre a ilusão e fazer dessa ilusão a sua verdade. E por que ele quer fazer isso? Porque ele é um grau menor do que o psicopático, do que as ações psicopáticas. Quando afirma em si que algo não existe, ele tenta de todas as formas desconstruir aquilo e tenta enriquecer com as mesmas ideias, mas sempre anulando a existência daquilo que é superior. Então, essa é uma definição minha. Montesquieu, ele diz o seguinte: os que disseram que uma cega fatalidade produziu todos os efeitos que vemos no mundo, disseram um grande absurdo. Pois que maior absurdo há do que uma fatalidade cega que tivesse produzido seres inteligentes. Isso é muito perfeito, isso é muito bonito. A lei de Plutarco, que é a rainha dos mortais e dos imortais, no tratado deste assunto, sobre o espírito da lei, a lei de Plutarco diz o seguinte, que o príncipe deve ser culto. Quando falamos de príncipe, estou falando de soberania, e o qual nós estamos falando, quem assume a soberania tem que ser culto. Eu te pergunto, nosso presidente é culto? Mas não se pode muito bem relacionar a sua curta compreensão dos fatos, a não ser empregada naquilo que ele pode enxergar como necessário para uma nação diante de uma definição tão maravilhosa que Montesquieu concedeu a cada um que possa ler esse livro.
maravilhoso. Mas é necessário que as pessoas compreendam que há duas formas de aniquilar o Estado democrático e aniquilar a democracia. Uma delas, Montesquieu até citou, uma delas é da forma criminosa. E essa forma criminosa, ela não se estabelece sobre forma de armas, mas estabelece sobre forma de possessões de formas jurídicas, porque da forma privada não é possível, então é da forma jurisdicional, onde vão se criando instrumentos governamentais, regulamentação, decretos, vão regulamentando. E nós temos dois princípios que é a base do que podemos chamar destruição. É justamente a definição, após as classes serem divididas, definição de raça e definição de burocracia. Então, quanto mais se fala sobre esse assunto, mais eles entendem que é necessário uma regulamentação. É o caso que ocorreu aí recentemente com uma senhora que diz que as redes sociais foram invadidas com a senha. E o que houve? A primeira palavra foi: temos que regulamentar, processar. Quando se fala em processo, fala em regulamentação. Essa é a forma inteligente que essas pessoas têm, regulamentar. E o que é uma regulamentação? A regulamentação é a falta do entendimento, do livre pensamento, da livre ação, de compreender que as pessoas têm que ser livres. Essa regulamentação é um pouco do entendimento que essas pessoas têm, que chama de cérebro. É um pouco, eles têm que trazer o máximo possível para esse cerne, para essa razão mebal, para essa coisinha pequena que compreende como escravidão. E o que mais me chama a atenção são pessoas que submetem seu raciocínio a esse tipo de comportamento. É triste saber que nós temos pessoas que, bem que as suas apresentações, elas não são, mas até onde vai o seu limite de raciocínio, ela vai ouvindo e vai respondendo. Quando chega algo que ela não pode responder, ela diz assim: então eu vou te processar, eu vou te procurar os meios cabíveis para que eu possa processar você por via de ofensa. E as ofensas são as mesmas de uma conversa cotidiana, dia a dia, uma discórdia, falta de entendimento, falta de palavra. Como você não tem entendimento, você parte para a ignorância, parte para a violência. É o que nós encontramos no balaio que podemos chamar de Congresso Nacional. Quando eu citei ontem na página 87 do livro A Vida que Você Tem Não é Sua, eu estou com rascunhos, estou lendo os rascunhos. Quando os psicopatas, porque é assim que nós temos que dirigir as pessoas que criam meios e formas para regulamentar a liberdade. Quando os psicopatas se dirigem aos que são de direita, ou que falam que são de direita, os referem como irresponsáveis. As suas referências é como se eles fossem o quê? Irresponsáveis. Como muito acrescenta genocida, homofóbicos, acrescenta muitos outros epítetos. Desta forma, as suas falas crescem. E as suas falas crescem demais. Mas não é entre as pessoas inteligentes. Lamento, não é. E eles crescem de forma referenciando a ação. E não por causa ou a causa da pessoa
ou por causa da ação, mas por causa da causa. As causas são nobres para as duas partes, seja de direita ou seja de esquerda. Seja partidos de esquerda, seja partidos de direita. As causas que eles trazem, que são quem trazem as causas devastadoras de pessoas, de mentes, são os partidos. São os partidos de esquerda e partidos de direita. Não tem para onde você correr. Você pode até se esquivar na sua própria defesa, dizendo: eu não sou socialista, não sou comunista, eu não sou fascista. Não interessa. Não interessa. Toda organização, Estado, grupos estão sobre movimentos. Não tem uma estagnação nominada democracia, democracia, comunismo, socialismo. Não, tudo está em movimento. E para que se possa adequar esse movimento, é preciso homens inteligentes. Quando eu digo homens inteligentes, não é que você venha calcular a distância entre a Terra ou a velocidade, ou a distância do último ponto do universo, tem tantos trilhões e trilhões. Não. Isso é para físico, para astrofísico, para cientistas. Não é o seu caso, nem tampouco o meu. Homens inteligentes são aqueles que, o mais próximo possível, possa compreender que aquilo que você não quer para você, eu estou apontando, aquilo que você não quer para você, não deseja ao próximo. Isso é uma das maiores inteligências que o homem pode ter. Olha, você não tem noção do como isso é grande. Então, todo esse alvoroço, todo esse comportamento político necrótico que nós estamos vivendo no Brasil, nesses últimos 40 anos, se baseia justamente no fundamento de partidos. O fundamento partido faz com que as pessoas sejam convidadas a fazerem parte desses partidos, porque essas pessoas estavam na mídia, estavam apresentando, essas pessoas estavam nas redes sociais, essas pessoas, como muito não são inteligentes, são pessoas que agridem outras pessoas de forma leviana, usando epítetos de forma leviana, coisas horrorosas, levando os seres humanos a agredirem e serem agredidos por suas próprias palavras. Mostram de fato quem são. São serpentes mordendo os seus próprios rabos. Não importa se você é de direita ou de esquerda, você tem que ser direito. Os partidos criam esse tipo de comportamento. Porque ambos precisam promover-se na ação. Após a ação, que é a causa, o acontecimento, só tem os escândalos e os rumores. Você não pode mais fazer nada. E é onde a maioria das pessoas que sejam de direita permite que as coisas passem. Ah, não, é só ação, só uma fala. Não, meu amigo. Toda ação destrutiva ou construtiva começa com a fala. Então, é na ação que essas pessoas se promovem, não na causa. A causa aconteceu. E os covardes sempre dizem, isso aqui não vai ser destruído. Nós vamos reparar. Não, meu amigo, esse 1 ano que o Partido dos Trabalhadores está no poder, vai levar mais de 30 anos para poder reparar. Por quê? Porque existem normas, regulamentos, existe um Congresso ao qual aceita toda a regulamentação. E para destruir isso, é de haver grandes rumores. Porque vai ter que alcançar pessoas que envolveram-se nisso por via de nem merecer estarem naqueles locais, mas criaram, envolveram, são pessoas lá da base, pessoas inocentes, pessoas que aceitaram fazer esse tipo de jogada. Quando tiver de mover, alguém vai se machucar. Então essa é a causa, mas a causa não interessa, interessa é a ação. Então a ação é que tem que ser barrada de imediato, é o que nós não estamos vendo no Congresso Nacional. Repito, porque
As causas são nobres a todos. Tudo que se fala, todos se promovem, pois tudo está em movimento, nada está estagnado. Por isso que eu digo que a vida não é sua, porque você vai morrer. Não adianta você roubar 1 trilhão, você vai morrer, o trilhão vai ficar aí. Essa é a razão desse livro que eu escrevo. Criado por leis, diferenciado da existência de cada ser que precisa sobreviver para expandir a causa que é a expansão. Então, todos os seres humanos, há uma coisa muito interessante, que nós temos que estar em movimento, mas temos que estar sobre as causas de respeito. Aí nasce a chamada democracia. Então, existem leis para todos os demais seres, independente de você imaginar que não haja. Existe para o homem seres divinos, seres superiores, existe para os insetos, existe para as abelhas, existem leis para tudo. Por isso é complexo você destruir um simples ninho, um simples colmeia de abelha, de maribondo. Você não sabe que aqueles maribondos estão ali. Por quê? Porque provavelmente ele tem um inimigo natural. Minhocas. Então, tudo tem uma lei, e essa lei tem que ser respeitada. Então, a causa é a expansão. A ação é criminosa, tanto para o bem como para o mal, para a esquerda ou para a direita, desde que se promova, se você impedir a ação. Mas após a ação, se você permitir, tem que haver um equilíbrio que se chama aquilo que eu não quero para mim, não quero para você. Então, existe esse equilíbrio. Então, há um freio e um contrapeso. Não havendo freio nem contrapeso, a execução é a expansão. É por isso que a gente vê diversos ditadores estúpidos, malucos, psicopatas, sempre querendo invadir o terreno dos outros. Por quê? Porque é a causa, é a expansão que eles querem. Eles vão ter aquilo como pessoal, como amigo? Não, é como inimigo. Vão matar, vão destruir, campo de concentração. No Newdown, por exemplo, nos Estados Unidos, como a FDR criou um campo de concentração, que mais de 21 mil nipo-americanos foram presos, simplesmente pelo fato que eles estavam em guerra com o Japão. Então, esses doentes mentais estão em todos os lugares e são nascidos através de partidos políticos que não têm um controle. E principalmente perde esse controle quando encontramos uma população esfacelada por 2 sentidos: burocracia e a falta de educação. Daí nasce todos os demais desgraça para poder destruir o que você possa imaginar. Então, uma vez a causa estando implantada, a expansão vem, meu amigo. E é o que nós assistimos no Brasil. Começa a impor regulamentos, sabe, leis. Por quê? Porque por vias naturais, que é um convencimento daqueles dos quais pensam, não vai ser possível. Então vamos jurisdicionar e vamos massacrar, regulando, criando forma, estreitando, até que chegue ao cerne, o cérebro dessas pessoas. Acho que a ameba pensa muito mais, porque tem uma utilidade na natureza. A ação de sobrevivência que faz, é o que cria. Então ele vai se sentir assim, ameaçado com essa expansão, que é a causa. E o que vai acontecer? Tudo que eu acabei de falar: morte, destruição, campo de concentração, trabalho forçado. É o chamado de sobrevivência. Sobrevivência da ação, porque vai sempre precisar da ação. A causa já foi, sabe? A causa já foi. Mas existe uma segunda ação chamada de harmonia. Chamamos de aniquilação.
A aniquilação que eu falo aqui, justamente na parte que podemos dizer harmonia, porque essa é a segunda parte que começa a divisão interna. É onde as pessoas começam a compreender o que fizeram e o que não fizeram. Desse movimento, nascem outras pessoas. Essa harmonia acaba. E vem a implosão. As mortes. Eles se matam entre si. E aí eu chamo disso de aniquilação. A aniquilação praticante ou praticada pelos que antes concordavam com a ação da expansão. De qualquer espécie. Quando ocorre isso, meu amigo, aí você começa a acreditar que alcançou um desequilíbrio muito grande. Muito grande. Cria-se o que podemos chamar de violência. E essa violência não está somente nas pessoas ou na expansão. Ela está também na forma interna e externa. É aí que nós chegamos. Aí que nós chegamos a violar as leis do Criador. Aqui, após todo esse desequilíbrio, as pessoas afrontam aquele a qual dizem que não existe, que é Deus. É aí que você vai compreender o que é uma implosão de dentro para fora. Toda esta confusão se estabelece por aperto de quem é sufocado. E o adversário que se forma, esse torna-se inimigo político. Essa é uma definição claríssima do que nós estamos vivendo no Brasil. E a minha última definição é que não há a menor possibilidade de termos um outro Brasil. Pode acreditar nisso. Você pode pensar, não, são amigos. Meu amigo, as trevas não andam de bem com a luz. Não tem como você andar com o mal do seu lado ou o bem do seu lado. Não vai haver. Lá na frente, um dos dois vai ter que sobreviver no aperto do cânion. E é isso que nós vamos ter no futuro para ser enfrentado por todos os brasileiros. Não esses brasileiros que estamos aqui, mas outros. Ou seremos soberanos, ou seremos simplesmente escravos, ou nos ajuntaremos a qualquer outro sistema e formaremos uma colônia, como foi um dia a União Soviética, e qual tem que se aprender, tem que se saber que ela não sobreviveu. E aí as mesmas doses de veneno estamos vendo hoje acontecer. Exemplo, nossa Argentina aqui, nossos vizinhos. Olha o que ocorreu com esse socialismo. E essas pessoas não são inteligentes para tratar desse assunto, porque o socialismo ele diverge sobre diversos fragmentos de governos que é preciso ter muita gente inteligente para tratar desses assuntos, e os comunistas, socialistas, esses que se encontram no poder no nosso governo, não são inteligentes para tratar desses assuntos. É lamentável. Até mais. Um abraço a todos.